Vamos começar por uma das narrativas mais fundamentais da história. A gente vai mergulhar a fundo no primeiro capítulo de Gênesis e entender o que ele nos conta sobre o projeto da criação. É aqui que tudo começa, com essa frase impactante. Não tem introdução, não tem debate, nada. É uma afirmação direta que serve como a base para tudo que vem depois. Deus é o criador de todas as coisas. Simples assim. Certo, então vamos analisar um pouco mais a fundo o que está por trás dessas palavras. Elas não são só uma abertura bonita, elas são, na verdade, o alicerce onde toda essa história é construída. E olha que interessante, a palavra hebraica usada para Deus aqui é Elohim, é o que chamamos de plural majestático. Isso não significa que são vários deuses, de jeito nenhum, pelo contrário, é uma forma de expressar uma plenitude de poder, uma grandeza e uma autoridade tão imensas que estão todas contidas em um único ser. É uma maneira de dizer, desde o início, a dimensão de quem está agindo. E quando o texto fala no princípio, não é só sobre um relógio que começou a marcar o tempo. A ideia aqui é muito maior. É a origem da própria realidade como a gente conhece. Antes desse ponto, a narrativa deixa claro que só Deus existia. Matéria, energia, espaço e até o próprio tempo, tudo começa exatamente aqui. Seguindo em frente, a gente começa a ver um tema central se desenrolando. É uma história de transformação, de como algo que era caótico e sem forma ganha ordem, estrutura e propósito. É a jornada do caos para o cosmos. Esse é o cenário inicial, uma tela sem forma e vazia. Mas presta atenção na segunda parte. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Isso já indica uma presença ativa, sabe? Uma energia criativa ali, pairando sobre o caos, pronta para entrar em ação. Então, como essa transformação acontece? Através de um padrão que se repete várias e várias vezes no capítulo. E disse Deus, e assim foi. E todo esse processo vai acontecendo ao longo de 6 dias ou etapas. E repara como tem uma lógica nisso tudo. Primeiro, a separação mais básica, luz e trevas. Depois, a estrutura do mundo é montada, com céus e águas. Aí o ambiente é preparado com terra e vegetação. Só então aparecem o sol, a lua e as estrelas para marcar o tempo. E com tudo pronto, a vida começa a preencher os espaços. Peixes, aves e, por fim, os animais e a humanidade. É como um grande projeto de arquitetura em escala cósmica. E no final de cada uma dessas etapas, tem esse refrão, quase como uma assinatura. E viu Deus que era bom. Essa frase é fundamental. Ela não quer dizer apenas que as coisas funcionavam. Ela significa que a criação, no seu estado original, estava alinhada com o seu propósito divino. Era boa porque cumpria sua função perfeitamente dentro de uma ordem maior. Bom, e tudo isso nos leva ao grande clímax da Semana da Criação. Depois de preparar todo o cenário, a narrativa foca na criação mais especial de todas. Essa declaração que coloca a humanidade num lugar diferente de todo o resto. Percebe como a expressão "a sua imagem" é repetida de propósito? É para dar ênfase. Esse é o ponto mais alto, o ato final e mais significativo do 6º dia. Mas, afinal, o que quer dizer ser imagem de Deus? Não é sobre uma aparência física, claro. A ideia é que se trata de capacidades que nós compartilhamos com o Criador. A capacidade de pensar, de raciocinar, de ter uma consciência moral que discerne o certo e o errado. A habilidade de se relacionar, tanto com Deus quanto com outras pessoas. E, muito importante, a responsabilidade de cuidar da criação. A consequência dessa ideia é gigantesca. Porque se a humanidade é feita à imagem de Deus, então dentro dessa visão de mundo, nenhuma vida humana é um acidente cósmico. Cada pessoa tem um valor que não depende de nada, um propósito e uma responsabilidade fundamental. Para a gente fechar, vamos juntar as peças e ver quais são os grandes princípios que essa narrativa estabelece. Porque não são só partes de uma história antiga. São conceitos sobre a própria realidade que o texto nos apresenta. Então, aqui estão os pilares. Primeiro, a ideia de um único Deus criador, o que era bem radical na época. Depois, a soberania dele sobre tudo que existe, a bondade original do mundo material, a noção de que o universo não é um caos, mas tem ordem e propósito. E por fim, a dignidade especial que é dada à humanidade. Ah, e o 7º dia? Muita gente pensa que o descanso de Deus é porque ele estava cansado, mas a ideia não é essa. O descanso aqui é um símbolo de que a obra está completa, perfeita. É o selo final no projeto, que abençoa o ciclo de trabalho e descanso que viria a seguir. Tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né?
Independente do ponto de vista de cada um, a história de Gênesis 1 nos força a pensar sobre isso. Se não somos apenas um acidente, mas fomos criados com um propósito, o que isso muda na forma como vivemos? E para muitos, a história da criação não termina em Gênesis. Ela ecoa em outros lugares. Esse verso, por exemplo, conecta a criação original com uma ideia de nova criação. A sugestão é que o mesmo poder que trouxe ordem ao caos lá no início é capaz de trazer uma nova ordem e um novo propósito para a vida de uma pessoa. Uma ideia bem forte para a gente encerrar essa análise.